Bom, a gente vai falar muito hoje sobre coronavírus, né? Porque é o assunto que está mais em alta agora, não tem um jeito. E saíram diversos estudos falando de cuidados que as pessoas devem ter, quem teve infecção, para começar a voltar a fazer exercício físico. Quais que seriam alguns desses cuidados? A princípio, o mundo todo conheceu uma doença que se passava por uma infecção viral, leve, e aí ela se tornou grave, e aí o uso de máscara e distanciamento e atitudes que foram tomadas para a precaução e a prevenção da doença. E depois que a doença vai se passando, né, as pessoas que vão tendo as infecções, a gente vai conhecendo mais coisas, né? Então, por ser uma doença nova, eu acho que tudo que a gente fala hoje pode ser que não se fale amanhã de novo, e isso é comum, e isso gera uma dificuldade de comunicação muito grande entre cientistas, o que é saúde, o que é politizado, e até hoje em dia o assunto vira para pessoas comuns que não são técnicos de saúde. Mas o que se sabe hoje de exercício físico, a primeira situação, que é a pergunta que você me fez, foi quais os dados, o que a gente precisa fazer no pós-Covid, né? É importante a gente entender como é que foi a doença, como é que ela se apresentou no paciente. Por mais que seja atleta ou não, a doença pode ter sido grave ou pode ter sido até sintomática, sem sintomas, né? E para cada apresentação da doença, nós temos uma adequação de avaliação pós-Covid. Então, existem alguns trabalhos já falando sobre algumas características de infecção pelo Covid que desenvolveram algumas outras doenças que já são conhecidas, como tromboembolia pulmonar ou a trombovenosa distal, forma na perna. Já foi conhecido também por uma miocardiopatia, que é a infecção do coração pelo Covid. Algumas pessoas também tiveram falta do olfato, do gosto, e isso também não se sabe muito bem se é no nervo periférico do nariz ou se isso afeta o cérebro. Então, eu acho que para entender um pouquinho mais como que vai ser liberado para a prática de atividade física, todo mundo que teve a doença deve ser feita uma nova consulta médica para liberação da atividade física. O médico precisa avaliar o paciente novamente, precisa fazer uma consulta médica, precisa fazer um exame clínico, que é importante palpar a panturrilha, palpar pulso, avaliar pulsos periféricos, para ver se não houve acometimento arterial ou venoso da doença. E, obviamente, refazer os testes cardíacos que liberam para a gente fazer uma atividade física. Então, os cuidados vai muito além só de um protocolo fechado, sabe? Precisa ser feita uma avaliação médica. Sim. E essa avaliação já existia antes, a gente chamava de atestado médico para o esporte. E eu acho que agora se intensificou um pouco mais. E o vírus, ele prejudica muito essa questão respiratória e cardíaca, né? Quais são os cuidados que as pessoas devem ter, quem teve a infecção, com o coração e com os pulmões? O que deve ser feito para quando faz exercício? Doutor? A gente sabe que o órgão primário que é acometido é o pulmão, né? E isso, infelizmente, não é somente esse órgão que é acometido como eu falei aqui no começo, não é só esse órgão que é acometido pelo vírus e pela infecção. Então, o que se acontece muito também é a sequela da causa grave do Covid. Então, o paciente que evolui com pneumonia, ele pode desenvolver um quadro mais sério pulmonar. E isso se formar alguma fibrose. Então, a fibrose diminui a capacitação de absorção de oxigênio, e isso tem a tendência de prejudicar o retorno para a atividade física. Já que a gente está nessa onda de exercício físico, vamos falar um pouco sobre isso. Muita gente colocou em 2021 como meta começar a fazer algum esporte,
começar a se exercitar, perdão. Qual que é a importância do exercício para nossa vida, para nossa imunidade? É legal essa pergunta, porque todo mundo fala sobre exercício físico e saúde, né? E uma forma de se combater o exercício, até houve uma frase, eu tenho um corpo de atleta e por isso eu venci o Covid. Eu acho que para qualquer doença, você ser equilibrado justamente para uma situação saudável, manter um equilíbrio também de defesa do sistema imune e não ter doença. Uhum. Há pouco tempo atrás as pessoas achavam que pressão alta e diabetes... eu pergunto no consultório para um paciente, você tem alguma doença? Dentro do questionário da clínica, da nossa consulta. Você é doente? Ele falou, não, tem uma pressão alta, só toma remédio. Pô, isso é uma doença. E as pessoas não acreditam que isso é uma doença. Ter pressão alta, ter diabetes, tomar um remédio para baixar a glicemia, tomar um remédio para pressão alta, tomar um remédio para obesidade, isso é tratado uma doença. Então o exercício físico, ele consegue combater essas doenças básicas da obesidade, da pressão alta e da diabetes, justamente para a gente poder conseguir ficar mais equilibrado, saudável. E justamente estar saudável, você fica equilibrado no sistema imune. Nosso corpo fica equilibrado, então ter pouca quantidade de gordura no corpo, bastante músculo, isso tudo faz com que o nosso organismo fique equilibrado, a gente chama isso de homeostase. Então se vier uma doença que vai combater o teu corpo, se você estiver bem armado, e isso pelo efeito do exercício, você vai conseguir passar por ela. Uhum. Esse é o equilíbrio de saúde. E você acha que depois dessa onda da pandemia, do coronavírus, você acha que a tendência fitness tende a aumentar por exatamente blindar a saúde? Eu acho que isso, como várias outras coisas estão acontecendo, como por exemplo, as lives que a gente está fazendo, aumentou-se muito mais, as aulas online. Eu acho que a consciência das pessoas em ser não mais obesos, isso está começando a entrar na cabeça das pessoas, porque antes tinha um gordinho saudável, né? O gordinho saudável é aquele gordinho, aquela pessoa que está acima do peso, mas tem todos os exames normais. Realmente, esse gordinho saudável não é saudável. Então, as pessoas estão começando a entender que a obesidade é um problema. E aí as pessoas começaram a procurar mais exercício físico, até em ar livre. E é esse o problema que está acontecendo agora. Todo mundo está começando a retornar à atividade física de uma forma não só exagerada, mas de uma forma errada. Uhum. Coisas que não faziam anteriormente estão fazendo hoje. Pessoas que não limpavam a casa vão lá limpar a casa e tem dor. Pessoas que, não faziam alguma atividade e estão fazendo e estão tendo dor. Então houve outro caminho para esse retorno, obviamente pela consciência do exercício ser uma coisa saudável e que vai combater as doenças como o Covid, mas não só isso, mas como voltar que é importante, né? Isso que é importante a gente salientar também.